Você sabia que existe colírio para tratar as moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que vocês mais se preocupam, que vocês mais perguntam aqui no canal, que são as moscas volantes, inclusive trazendo de volta um tema sobre o qual eu já fiz um dos vídeos mais assistidos e talvez até mais polêmicos aqui do canal, que é como funciona o colírio para tratar moscas volantes. E eu falo polêmico por quê? Porque muitos oftalmologistas, inclusive, não sabem que existe um colírio que reduz o sintoma das moscas volantes. E é claro, em primeiro lugar, eu vou explicar que este colírio é experimental, ou seja, não existe na farmácia para vender um colírio que consta na bula lá que serve para tratar as moscas volantes, mas existe um estudo científico que foi feito há alguns anos e que mostrou uma melhora significativa na maioria dos pacientes. Lembrando então que este colírio, que eu vou dizer daqui a pouco qual é, não vai eliminar as moscas volantes, ou seja, ele não vai causar uma limpeza da parte interna do olho, mas ele vai reduzir o sintoma das moscas volantes. Lembrando que existem alguns efeitos adversos, existem alguns problemas que este colírio pode causar, que eu vou dizer no final também, então peço que você preste muita atenção neste vídeo e fique até o final para entender exatamente que colírio é e como ele funciona. Em primeiro lugar, então, é importante eu ressaltar, e eu sempre falo aqui, que se você não tinha moscas volantes e apareceram moscas volantes, sujeiras, pontinhos flutuantes na frente da visão de uma hora para outra, ou então se você tinha algumas moscas volantes e elas aumentaram muito, busque atendimento oftalmológico, porque às vezes isto não é apenas um sintoma. O surgimento abrupto de moscas volantes pode representar o início de um descolamento de retina, que é uma doença bastante grave que pode levar até a perda completa da visão. Por quê? Porque lá dentro do olho nós temos o vítreo, que é a gelatina interna, que ocupa a parte lá mais posterior do olho e que fica próximo à retina. A retina é esta camadinha amarela. A posição habitual do vítreo, que é quando nós nascemos, boa parte da vida, principalmente na juventude, é o vítreo estar grudado na retina, esta bola de gelatina ocupar praticamente toda a cavidade vítrea e estar grudada na retina. A partir de uma certa idade, este vítreo vai ficando mais soltinho e chega uma hora que realmente ele desgruda da retina. Você imagina, por exemplo, uma fita durex que nós desgrudamos de uma folha de papel, uma fita adesiva que é puxada, que está grudada numa folha de papel, ocasionalmente pode rasgar um pedaço do papel. Seria como a gelatina, o vítreo, quando vai desgrudando, rasgar um pedaço da retina. E isto é o início de um descolamento de retina regmatogênico, que é uma urgência médica, deve ser tratado de forma rápida para evitar a perda da visão. Então, quando nós falamos em colírios para tratar moscas volantes, nós estamos entendendo que você está com o olho saudável, que você já fez uma consulta com um oftalmologista, com um especialista em retina, e estas moscas volantes não representam uma situação patológica, porque é claro, se você está com início de descolamento de retina, você tem que tratar, você tem que fazer um tratamento com laser ou com cirurgia para não perder a visão. Da mesma forma, se as moscas volantes surgiram por causa de uma toxoplasmose, que é uma infecção que está ativa, você tem que usar antibiótico, tem que tratar a toxoplasmose e assim por diante. Mas entendendo os casos onde as moscas volantes não representam uma doença mais grave e simplesmente são aquele sintoma chato que pode estar associado ao descolamento do vítreo ou às vezes a uma degeneração vítrea, principalmente pacientes míopes tem o vítreo às vezes um pouco mais opaco. Quando nós estamos pensando apenas nos sintomas, realmente foi feito um estudo há alguns anos que mostrou que o colírio de atropina 0,01% consegue reduzir os sintomas na maioria dos pacientes. Inclusive nós, após explicar bem para o paciente, após examinar para ver se está tudo bem, ocasionalmente receitamos este colírio e a maioria dos pacientes relata mesmo que se sente melhor no dia a dia com a redução da percepção das moscas volantes.
Como é que este colírio funciona? A atropina, nesta concentração bastante baixa de 0,01%, também é o colírio que nós utilizamos para controlar a miopia em crianças e adolescentes. Nós acreditamos que ela ajuda a assegurar para que a miopia não aumente de uma forma tão rápida. E um dos efeitos desta atropina é causar uma leve dilatação da pupila. Quando a pupila dilata, a luz entra em mais de uma direção e a mosca volante, aqueles corpinhos flutuantes, não ficam tão focados, eles ficam mais borrados e aí reduz a percepção destes corpos flutuantes. Porque exatamente esta luz entrando em mais de uma direção vai espalhar a sombra que estes corpinhos causam, reduzindo então o sintoma, não em todos os pacientes. O estudo mostra que alguns pacientes não percebem benefício, mas uma grande parcela dos pacientes relata melhora, uma redução na percepção das moscas volantes. É claro, dentre os efeitos adversos está em algumas pessoas o borramento da visão, ou seja, porque a pupila dilata um pouco, às vezes a visão fica mais embaçada, principalmente a visão para perto, porque a atropina pode atrapalhar um pouco o funcionamento do músculo ciliar, que é o músculozinho que faz o foco. Então, algumas pessoas para perto vão ter um pouco mais de dificuldade. Como a pupila fica mais dilatada quando vai no sol, numa luz mais forte, pode haver fotofobia, que é uma dificuldade em aguentar a luz vai incomodar mais. E é importante nós sempre destacarmos que, da mesma forma que outros tratamentos, este não pode ser feito por conta própria. Afinal de contas, a dilatação da pupila em alguns pacientes que têm predisposição, principalmente nos pacientes hipermétropes, pode causar um glaucoma agudo. Esta pupila dilatada pode entupir o sistema de drenagem interno do líquido do olho, o que vai causar um aumento muito grande da pressão intraocular, que é chamado de glaucoma agudo, que pode comprometer completamente a visão da pessoa. Então nunca tente fazer um tratamento como este por conta própria. Como eu disse, é um tratamento considerado experimental, tem que ser muito bem conversado com o médico. A maioria dos médicos não indica nem conhece este tratamento. Aqui na clínica, como nós acabamos sendo uma referência nos casos de retina, nós recebemos inclusive pacientes de fora que querem entender melhor sobre este tratamento. Após uma boa explicação, se nós vemos que o olho está bem saudável, não existe algum outro problema, pode ser indicado, entendendo-se sempre que é um tratamento experimental e que é uma tentativa não de eliminar, não de limpar o olho das moscas volantes, mas sim reduzir a percepção das moscas volantes, o que pode beneficiar uma boa parcela dos pacientes. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de encaminhar o vídeo para o seu amigo que sempre se queixa das moscas volantes e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.